Bom, pessoal, esse é o primeiro exercício da nossa série de projetos envolvendo arquivos. A ideia por trás dele é colocar em prática tudo que já foi visto nas aulas teóricas e práticas envolvendo arquivos texto e binário. Se você caiu de paraquedas nessa videoaula e não é aluno da Uniara, eu recomendo que você assista a série de vídeos que eu produzi sobre o número 163. São mais de 10 partes, todas elas com vídeos levando em média 2 a 3 minutos. Esse primeiro projeto tem como objetivo criar um arquivo binário que vai gerenciar registros que representam os lados de um triângulo. O objetivo, na verdade, é que você saiba como criar arquivos, cadastrar registros, alterar e produzir relatórios simples e aprender a gerar números automáticos e sequenciais para o campo ID da nossa struct. Primeiro, eu sugiro que você leia as instruções, tente resolver o problema, consulte aí a IA de sua preferência ou desenvolva o raciocínio lógico com outros colegas. Mas o importante é que você produza uma solução, ainda que incompleta, antes de começar a assistir esse vídeo. Para esse projeto, eu fiz uma pequena modificação no tipo de dado da struct. Mudei de int para unsigned int, pois todos os campos serão formados por números inteiros não negativos. Em seguida, eu declarei o array de structs com tamanho definido pela constante max triângulos, que foi definida em 1000, e declarei também a variável total triângulos, que começa em 0, e por fim a constante tan_struct, que armazena a quantidade de bytes da nossa struct. Assim, a gente não precisa ficar chamando o operador sizeOf toda vez que a gente for usar fread e fwrite. Outras duas definições que fiz foi nome arq, que representa o nome do arquivo binário que vai armazenar os registros, e arquivo ID, que representa o nome do arquivo texto, que vai armazenar a última ID usada no sistema. Calma, você já vai entender o porquê desse arquivo texto. Para facilitar o entendimento das funções desse código, vamos partir do princípio que a gente já tem 3 registros incluídos no arquivo. A composição interna do array após a transferência dos registros do arquivo para o array vai ser a seguinte: o primeiro campo é do ID e, como eu vou mostrar, ele será criado automaticamente sem a interferência do usuário. Os campos seguintes indicam os lados do triângulo e o tipo do triângulo formado, caso exista. É importante ressaltar aqui também que a variável global total triângulos ela vai estar valendo 3 após essa transferência. Vamos agora analisar o código da função main, que é responsável por chamar as principais funções desse sistema. Como já tinha dito, a primeira função a ser chamada é a função carregar dados, e a sua responsabilidade é abrir o arquivo para leitura usando RB e transferir todos os registros do arquivo para o array de structs. Lembre de nossas aulas anteriores que a função fread ela vai tentar ler 1000 triângulos, pois max triângulos vale 1000, só que ela só vai conseguir ler 3 porque é o que a gente tem dentro do arquivo. Logo após o carregamento do arquivo na RAM, você se depara com um menu de opções. O primeiro ponto de destaque é a função clear. Essa função ela é responsável por limpar a tela do console. Eu escrevi essa função na aula 58. Se você tiver interesse em saber como ela foi construída, assiste essa aula. Agora, no final do código do menu, a gente tem a função setBuff, que atribui null a stdin. Ou seja, ela garante que o buffer de teclado esteja limpo antes da gente executar a pausa com o getChar, pois a gente corre o risco de getChar consumir algum lixo e não pausar a tela do menu. Vamos analisar agora a função cadastrar triângulo. A primeira condição avalia se há espaço no array para o cadastro de mais um registro. Lembre que a variável total triângulos está valendo 3 e ela é usada no cadastro do próximo registro. Agora, preste atenção, o cadastro ele se inicia com a geração automática do ID. Vamos analisar como isso foi implementado. O algoritmo para gerar o ID tem uma lógica interessante. Acompanhe.
O sistema vai criar um arquivo texto chamado arquivo id.txt, que será composto unicamente por um número inteiro sem sinal e começando em 1. Agora, suponha que a gente vai executar o sistema pela primeira vez. O arquivo ele ainda não existe. Ao tentar executar a função fopen com R+, o sistema vai atribuir null à variável arquivo_id. Na sequência, tentamos novamente abrir o arquivo, mas dessa vez com W. Nesse momento, o arquivo é criado e fprintf é executado logo na sequência, gravando o número 1 no arquivo texto. Por fim, esse número 1 é retornado para a chamada da função, onde é gravado no array de structs. Agora, vamos simular uma segunda chamada da função gerarID. Novamente, a gente executa fopen com R+, e dessa vez ele consegue abrir o arquivo. Por quê? Porque ele já existe. A próxima execução fica por conta de fscanf, que vai ler o conteúdo do arquivo, que no caso é o número 1, e transferir esse número 1 para a variável id. Na linha seguinte, eu incremento a id, que vira 2. Reposiciono o ponteiro no arquivo no byte 0 com rewind e gravo o número 2 no arquivo com fprintf. Pronto, nosso arquivo texto tem agora o número 2 como conteúdo. E para finalizar, eu retorno esse número 2 através do id para a chamada da função. Na sequência do código, a gente tem a digitação dos 3 lados do triângulo pelo usuário. Convém aqui, e eu deixo essa tarefa para vocês, impedir que o lado digitado seja negativo. Você pode até criar uma função específica com essa responsabilidade única, já que são 3 variáveis que devem ser lidas. Após a digitação dos 3 lados, eu chamo a função verificar triângulo, que tem por finalidade descobrir se os lados digitados formam um triângulo e, se formarem, gravar o tipo no array. Por ser um algoritmo já analisado no semestre anterior, eu vou deixar a análise dele por conta de vocês. Mas se tiverem alguma dúvida, consultem a videoaula 42 que eu explico isso lá. Bom, após a atualização da string no campo tipo da nossa struct, a gente parte para chamar a função que vai transferir os dados do array para o arquivo binário. Essa função chama-se gravar novo registro no final. Lembre que todo novo registro é gravado sempre no final do arquivo binário. Veja também que eu estou enviando como argumento o endereço de memória do array que possui os novos dados inseridos. Vamos analisar agora o conteúdo dessa função. Essa função tem como parâmetro um elemento do tipo triângulo, definido como uma constante. Não havia necessidade desse parâmetro ser uma constante. Eu fiz isso apenas por uma questão de segurança, pois isso impede um descuido por parte de uma alteração de código no futuro. Vai que o próximo programador altera os dados dentro da função. Como ela foi enviada por referência, qualquer alteração dentro dela reflete diretamente no array. Agora, sendo const, futuras alterações estão bloqueadas. Mas vamos dar sequência na explicação. Primeiro eu abro o arquivo como AB e depois eu tento gravar o registro no final do arquivo com fwrite. Se o fwrite retornar 1, significa que a gravação foi efetuada. Se o fwrite falhar, eu retorno 0. E no retorno da função, a gente tem 2 possibilidades. 1 para sucesso, que significa true, e 0 para falha, que significa false. Portanto, se o nosso if recebe um true de retorno, ele vai incrementar a variável total triângulos para 4. E vai imprimir a mensagem de sucesso. Agora, se o if recebe um false, ele não vai incrementar a variável e dessa forma, se a gente tentar incluir um novo registro no array, esse vai sobrepor
o último registro digitado. Seguindo o fluxo, temos agora a função listar, que é chamada de 4 formas diferentes. Na primeira, eu envio null como argumento, e nas demais, as strings equilátero, isósceles e escaleno. Repare que o parâmetro palavra-chave é um ponteiro de string de caracteres. Isso faz com que a constante palavra-chave aponte para o primeiro caractere do argumento enviado. Observe agora como se comporta o if na função. Ele possui um operador booleano OU, que tem a função de analisar o conteúdo da palavra-chave. Se eu envio null, o if vai executar imprimindo todos os registros do array. E se eu envio uma das strings válidas, a segunda condição avaliada no if será executada, filtrando apenas os registros que coincidem com a string enviada. Apenas para lembrar, eu estou usando strcomp para comparar o conteúdo da palavra-chave com todos os registros do array, deixando passar para a impressão apenas aqueles que dão 0 na comparação. Vamos analisar agora a função alterar. Eu começo essa solução declarando a variável encontrado e atribuindo a ela o número 0. Você já vai entender para que ela serve. Na sequência, eu peço para o usuário digitar o ID do registro que ele quer alterar. E em seguida, eu faço uma varredura em todos os registros, comparando o ID digitado com todos os IDs do array. Se por acaso a varredura terminar sem encontrar o ID desejado, o if aqui de baixo verifica se o valor da variável encontrado permanece em 0 e, nesse caso, imprime a mensagem de que o triângulo não foi encontrado. Agora, no caso da igualdade do if gerar um true, os lados do triângulo são redigitados. Após a alteração dos dados no array, a gente tem que verificar se esses dados formam um triângulo, chamando novamente a função verificar triângulo e passando como argumento os dados do triângulo redigitado. Após essa verificação, eu chamo a função salvar alteração no arquivo, mas muita atenção aqui. Essa função é diferente da função gravar novo registro no final. Vamos destrinchar esse código. Lembre que um arquivo binário nada mais é do que uma sequência de bytes e que para alterar um registro, a gente tem que posicionar o ponteiro exatamente no byte onde se inicia os dados do registro-alvo. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir o arquivo no modo RB+. Assim, a gente pode alterar qualquer posição do arquivo. Em seguida, vem o segredo. Usamos fseek para posicionar o ponteiro onde a gente precisa. Veja que o argumento enviado para a função é o índice do laço for. Por exemplo, se o nosso objetivo é alterar o terceiro registro, então o valor de i enviado vai ser o número 2. Lembre que o laço inicia em 0, portanto, o terceiro registro está no índice 2 do array. Agora, a gente usa esse número 2 para multiplicar a constante que guarda o tamanho da nossa struct. Como a nossa struct tem 28 bytes, então 2 vezes 28 vai resultar no byte 56. Como a gente está usando sixset, e esse sixset vai posicionar o ponteiro no byte 0, o compilador vai então deslocar o ponteiro 56 bytes a partir do byte 0. Dessa forma, a gente consegue ficar no local ideal para alteração. E aí, o que acontece? O fwrite se encarrega de alterar o registro na posição, ou seja, no byte número 56. Por fim, a gente fecha o arquivo. Agora, retornando da função salvar alteração no arquivo, eu imprimo uma mensagem de sucesso
e mudo o status da variável encontrado para 1. E logo em seguida executo o break, que força o encerramento do laço de repetição, já que não há a necessidade de continuar no laço. Vamos iniciar então aqui alguns testes em cima desse sistema. Eu vou iniciar cadastrando alguns triângulos, vou cadastrar um isósceles, um escaleno, um equilátero e vou cadastrar também um triângulo que não existe. Na sequência agora eu vou selecionar as opções 2, 3, 4 e 5 para poder listar todos os triângulos, apenas os equiláteros, os isósceles e os escalenos isoladamente. Eu vou selecionar agora a opção número 6 para testar a alteração. Eu vou alterar os dados da ID número 1. Vou transformar esse triângulo num triângulo isósceles. E depois eu vou listar novamente os dados para checar se a alteração foi efetuada com sucesso. Na sequência agora eu estou apagando o arquivo binário para mostrar para vocês o funcionamento da autonumeração. Agora eu vou listar todos os registros para mostrar que o arquivo está vazio e em seguida eu vou incluir mais um registro. E observa qual vai ser o ID desse registro. Com isso a gente comprova a eficiência da função gerar ID.